Monte Oliva, muito bom dia, muito bom dia, ouvinte do Super Jornal. Estou ao lado de Adriana Ribeiro, uma cantora que eu posso assegurar a vocês que tem realmente todos os melhores requisitos para você conhecer o que há de bom na música popular brasileira. Eu pude vasculhar a obra da Adriana e posso garantir que realmente é de uma qualidade, de uma excelência que você precisa conhecer. Deixa eu ficar do seu lado e devagarinho te ouvir dizer que ainda vai ter uma chance desse romance acontecer. Ah, não vá me dizer adeus. Teu coração me prometeu que nunca ia dar errado o nosso caso. Prazer em recebê-la em São José dos Campos. Muito obrigada, prazer imenso estar falando com você, com os teus fãs, teus ouvintes, teus seguidores. Eu sou uma eterna aprendiz, né? Mas você me coloca num patamar muito elevado. Obrigada. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a Adriana, eu conhecia o trabalho da Adriana fazendo MPB, e engraçado que a mídia brasileira, e é uma meia-culpa, ela só faz aquele trabalho segmentado, que todo mundo toca. Um toca, todo mundo toca. E muitos grandes artistas ficam à margem em razão disso. E a Adriana realmente só deu aquele boom realmente com a rapaziada em termos de mídia popular, de mídia de televisão. Exato. A mídia, a imprensa, às vezes, ela é muito ingrata e muito injusta com artistas que primam pela qualidade, né? É que, na verdade, eu já era uma artista popular e eu me tornei uma artista popularesca, né? Que o Adriana Rapaziada realmente me levou do Oiapoque ao Chuí. Mas, hoje em dia, eu estou fazendo um outro caminho. Eu estou voltando para o samba e tudo mais. Mas vamos dizer, os conteúdos das músicas, elas têm que ter letras atualizadas. A gente tem que achar o meio de campo para estar somando o público que você tem, te acompanhando, que cresceu, né? Que hoje está todo mundo casado e tudo mais, e pegar esse público novo também. Bom, é importante frisar o seguinte, que mesmo quando surgiu a Adriana Rapaziada, a gente percebia que você continuou primando pela qualidade nesse quesito do conteúdo, né, de repertório, de letra, de arranjos muito bem feitos. O Sacomani, quem estava por trás ali? O Sacomani foi o produtor e nós tivemos grandes arranjadores, né? J. Moraes. Quem é que selecionou a rapaziada? A rapaziada... Isso é comigo. Suaça. Eu saí na noite porque eu queria buscar 2 negros bonitos que cantassem e dançassem. E eu fui jurada num concurso e lá eu vi os 4 cantando e dançando e achei eles maravilhosos, mas eles eram rappers, né? Eles tinham uma outra pegada. E aí eu fiz uma proposta, falei, olha, gente, não sei se vocês me conhecem, meu nome é Adriana Ribeiro, eu vou fazer um projeto assim, 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 numa gravadora. E aí eu fiz fotos com a minha banda, só com a banda, e fiz fotos com eles. Aí quando a gravadora viu, falou, não, achamos, né? Era arroz com feijão, sol e lua, combinação perfeita. Café com leite. Era um produto que não tínhamos no mercado, né? Não, a gente rompeu muitas barreiras, muitos preconceitos. Nas rádios, muitas pessoas não queriam tocar porque diziam que não era samba nem rap. O que essa branca está fazendo com os pretos? O que os pretos estão fazendo com essa branca? Era preconceito de tudo quanto era lado, mas a gente foi. Mas você não é loira, porque eu lembro de você de cabelo castanho e de repente você apareceu essa loiraça aí na tela, né? Sim, eu me transformei, né? Porque você sabe que eu fui mandada embora de uma banda de baile, na época que eu fazia baile, porque eu não era nem loira nem gostosa. Aí eu falei, o que é que tá faltando, né? E na verdade eles gostavam também de mulheres que tinham uma voz bem aguda, né? E aí na gravadora, eu via que eu não era o produto que eles gostavam de vender. A imagem, eles não sabiam como que é a imagem de uma cantora de samba. E ficou meio isso no meio do caminho. Então, quando eu saí da Sony, eu já estava na transformação do produto. Eu uso muito essa expressão e às vezes quem está começando não entende quando você fala do produto. Você é um produto e a embalagem tem que ser boa, né? E o sabor tem que ser convincente para você poder degustar no mercado. Cantora que nem perfume. Né? Cantora que nem perfume. A embalagem tem que vender também, não basta só o cheiro. Mas você também, você acabou, independente de mídia não é só tocar, não. Não é só, é aparecer, está aparecendo. E você, de repente, se viu ao lado
do maior ícone da televisão brasileira. Isso por si só já é uma tremenda mídia. Silvio Santos. Nossa, eu não faço ideia como que isso é pro mundo. Eu sei o que é pro meu mundo. Ele é o cara. E lá a gente... quando ele chega perto e fala meu nome, eu falo, não acredito que ele sabe quem eu sou, não acredito. E ele é incrível, né? Ele é um... E o Silvio é muito assim, se ele gosta, né? É. Ninguém gosta da Mara, só o Silvio. Só o Silvio que defende a Mara. Todo mundo quer a Mara fora, e se tirarem a Mara, ele manda embora. Ele gosta. Não, a Mara é legal, ela é polêmica, controversa, mas ela sabe fazer o marketing dela, mas ela é muito boa pessoa. Eu acho que a Mara, ela sabe atrair a audiência, uma mulher muito inteligente, uma ótima cantora, dessas artistas que vieram dos programas infantis, é uma das melhores. Só para a gente encerrar, nós falamos que vivemos num país multicultural, que aqui nós temos o rock, temos reggae, Por que a mídia não consegue fazer essa miscelânea? Quando é pagode, é só pagode. Quando é axé, é só axé. Quando é lambada, é só lambada. Por que não conseguimos tocar tudo? Eu acredito que isso está mudando, embora agora nós estejamos no ápice do sertanejo e do funk, mas o samba está começando a se movimentar, porque a massa, o público, ele é muito inteligente. Então, quando ele tem acesso à informação, ele escolhe o que ele quer. Então, eu acredito... A internet possibilita isso, né? A internet possibilita isso. Fica mais difícil para a gente massificar, porque a gente não está conseguindo chegar no público, porque mesmo você estando exposto na internet, você precisa impulsionar. Se você não impulsionar, você não vai conseguir. Qual é a plataforma para quem não é samba e para quem, quer dizer, para quem é sertanejo e quem é funk? Quem não é sertanejo, não é funk, qual é a nossa plataforma que vai fazer a coisa andar? É isso que está acontecendo, um grande questionamento. Mas, na época das gravadoras, a gente tinha um lugar na prateleira garantido, sim. E bom, só a última pergunta. Você com isso está querendo me dizer que o artista que não se adequar ao que, o que a mídia pede, ao que o momento está pedindo, ele está liquidado? Infelizmente, porque no Brasil não existe meio termo. Ou você é tudo ou você é nada. Você não existe. Monte Oliva, falamos com a Adriana Ribeiro para o Super Jornal. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro que esse amor não acaba jamais. Vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração. Eu juro. Pode? Gilberto Silos, por favor. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia, ouvintes do Povo no Rádio. Bom dia, prefeito Felício Ramute. Prefeito, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. É a seguinte, com relação à pandemia, o senhor tem questionado a classificação de São José lá no Plano São Paulo, né? E o senhor tem afirmado que São José já deveria estar na fase amarela e não na fase laranja. E isso aí, com base no sistema, né, nos critérios que a prefeitura adotou. Eu vejo que o senhor assume uma posição assim com muita firmeza e convicção, né, com muita convicção. Inclusive, já passando a cidade para a fase amarela, por decisão sua. E a minha pergunta é a seguinte, na sua avaliação, isso aí pode causar um estremecimento na sua relação com o governador João Dória, que é do seu partido? Isso pode trazer prejuízo político neste ano eleitoral? O que o senhor pensa a respeito? Por favor, prefeito. Vamos lá? Estamos aqui, eu estava aqui vendo, vou até trazer novidades aqui, que algo que acabou de acontecer agora, viu, Ferreira? Importante aqui trazer para vocês. Mas não acredito. Eu acho que é uma divergência pontual. Na verdade, eu tenho que valorizar a minha equipe. A decisão não é minha, né? Nós temos um comitê de enfrentamento, gente que vive aqui, né? Existe um comitê de enfrentamento lá em São Paulo, lá no ar-condicionado, lá do Palácio dos Bandeirantes, e a gente tem gente que vive aqui, que conhece a realidade da cidade, é competente e tem informação
com muito mais profundidade, eu mostrei na minha coletiva, todos os dados que o nosso comitê acompanha. É claro que o Plano São Paulo tinha que existir até para pequenas cidades, cidades que não têm uma infraestrutura epidemiológica como a nossa, né? São José dos Campos tem competência e capacidade para tomar suas decisões técnicas, e a gente tem muita informação. Vou dar 2 exemplos simples, talvez, para a população entender. Primeiro, a relação ao óbito. Todo o Plano São Paulo ele fez uma forma de simplificar para poder atender todos os municípios, claro, do estado. Mas nós, por exemplo, analisamos óbitos na data que acontece o óbito. É claro, é assim que você consegue ver a curva da epidemiológica. Já no Plano São Paulo, ela é lançada na data que ela é lançada. Então, se demora 20 dias para chegar o exame que confirma que aquele óbito aconteceu, ele é lançado 20 dias depois. Então, na verdade, não é a realidade da curva epidemiológica. O governo do estado não usa esse critério para o Plano São Paulo. Nós entendemos que isso é errado. É errado para uma cidade como a nossa, que sabe apurar da forma correta. Por exemplo, número de casos. Vou dar um outro exemplo. Casos positivos ou internações. A gente consegue acompanhar a data do sintoma daquela pessoa e não a data que é lançada no sistema. Como se não bastasse esses problemas por si, ou essa melhoria, né, que poderia ser feita, né, que a gente faz, na verdade, o Plano São Paulo precisa simplificar até para ele poder conseguir atuar em todos os municípios, como se não bastasse isso, essa diferença metodológica, vamos dizer assim, a gente tem também os erros e os problemas nos sistemas, né, do governo federal, do governo estadual, que aí você não consegue ter acesso, acumula dados, acumula lançamentos, e isso dá uma impressão errada da realidade epidemiológica da cidade. Por conta disso que nós temos nossa análise, temos convicção dos nossos resultados, são mais de 4 meses, Silos, e vocês que estão nos escutando, de pandemia. São José dos Campos é a cidade com o menor número de óbitos entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo. Isso mostra que a prefeitura está fazendo bem o seu papel, os hospitais privados e o cidadão de São José. E ele não pode ser penalizado por isso, por fazer a coisa certa. A prefeitura, por exemplo, quando a gente comprou os respiradores, fomos a única cidade a receber respiradores pelo preço de tabela, né? Não usamos do governo estadual, do governo federal. Agora, nesse exato momento, está faltando sedativos, medicamentos para manter as pessoas entubadas. Em São José, não. Porque esse comitê que eu acabei de citar, de São José, há 1 mês e meio já percebeu que iria ter falta, e nós fizemos compra nos laboratórios desses medicamentos. Tem medicamento até o final do ano. Estamos fornecendo para o Pio 12, para o Hospital Municipal, esse tipo de medicamento. Então é esse o trabalho do comitê. Eu tenho que valorizar essas pessoas. Ao valorizar essas pessoas, é seguir as orientações delas. E, segundo a orientação do nosso comitê, é possível sim se agregar aos comércios que já estão atuando, agregar os bares, restaurantes, cabeleireiros, né, e também as academias de ginástica. Não é isso que vai mudar a curva epidemiológica de São José dos Campos no ponto que nós estamos hoje. É claro, eu gostaria de não ter tido nenhum óbito em São José, mas isso não aconteceu em nenhuma cidade do nosso tamanho no mundo. Então, o resultado em relação aos óbitos, claro, e cada óbito tem uma história por trás, a gente sabe, e se solidariza com cada família, podia ser um parente meu, um amigo, né? Mas nós temos o menor número de óbitos por habitante. É exemplo, São José também está sendo... Construímos um hospital de retaguarda definitivo, e diferente daqueles hospitais de campanha que viraram caso de corrupção aí no Brasil inteiro, em 35 dias. Isso ninguém fez. Exemplo na cidade. Mantivemos a distribuição de merenda nas escolas, para as famílias continuarem assistidas, aquelas principalmente que mais precisam. Também mantivemos essa distribuição de merenda. Enfim, uma série de atitudes. Todas as pessoas que têm que são diagnosticadas, recebem telefonema da nossa equipe, os médicos e enfermeiros acima de 60 anos estão trabalhando no telefone, ligando para as pessoas que tiveram sintomas, também os nossos futuros médicos das faculdades também estão nos ajudando, da Humanitas e da Anhembi Morumbi, as faculdades de medicina, uma grande estrutura para idosos. O que a gente fez? Criou uma estrutura nas casas dos idosos que estão fechadas, para acolher idosos de lares de idosos. Por quê? Se a pessoa tem um sintoma, a gente isola, leva para a casa do idoso para ele não passar o sintoma para os outros. Esse foi um grande caso, né, de espalhar a doença no mundo inteiro. Nós já tomamos esse cuidado. Quando tem algum caso, algum funcionário de um lar de idoso, não que pertence à prefeitura, qualquer lar, privado, público, a gente vai lá e já tem esse isolamento específico. Fizemos o trabalho com a população de rua, temos abrigos para todos, para a população de rua. Enfim, é um trabalho que já
deu efeito, né? Nós já temos a menor taxa de óbito por habitante entre as maiores cidades do estado de São Paulo. E entre as 25 maiores do Brasil, nós somos a segunda ou a terceira com o menor número de óbitos por habitante. E quem está com menos óbito, na verdade, está no auge agora da pandemia. Ainda é capaz que a gente, entre as 25 cidades, também tenha a menor índice de óbitos por habitante. Então, eu não vejo, eu converso sempre com o Vignoli, que é o secretário, aviso com antecedência as minhas ações, né? Mas tem coisa que a gente não dá para a gente negociar, né? E a cidade não dá para negociar. A vida das pessoas, a estrutura da cidade, a oportunidade das pessoas exercerem suas atividades. Ferreira, hoje eu publiquei no meu Facebook, Cláudio Ferreira, uma lista com a ordem dos óbitos por habitantes de todas as cidades do estado, das 17 maiores. Todas que têm mais óbitos por habitante estão na fase amarela. Nós que temos o menor óbito estamos na fase laranja. Então, isso demonstra que tem erros no Plano de São Paulo que podem ser aprimorados, e é isso que a gente defende, e a gente defende que a gente possa fazer as nossas ações com os dados e informações que nós temos, né? A novidade que eu vou contar, aproveitando já a pergunta do Silvio, que não era bem essa, mas já vou atualizar a todos, é que nós tivemos uma decisão da juíza baseada numa decisão do ministro Dias Toffoli. Só que o ministro Dias Toffoli ontem mesmo, na sexta-feira, voltou atrás em duas decisões dele. Na verdade, voltou atrás não, ele deu novas decisões diferentes daquela que a juíza usou como embasamento para impedir o nosso decreto. Espero que a juíza tenha a mesma humildade do ministro, possa voltar atrás e a gente retorne a essas atividades na segunda-feira. Tenho certeza que ela deve ter essa humildade aí para poder reconhecer. Espero que ela não entenda isso como uma questão pessoal contra o prefeito ou ideológica, já que ela é de esquerda e eu não tenho problema nenhum em relação a isso, desde que ela separe a magistratura das suas opiniões e da sua ideologia. Olá, amigos da Rádio e TV Imprensa. É com muito pesar que eu venho aqui para fazer um relato da morte do Cândido Gil Gomes, o popular Gil Gomes, repórter policial, radialista, que se notabilizou não só no rádio, como depois também na televisão, trabalhando no Aqui e Agora do SBT. Gil Gomes tinha um contato comigo muito saudável. Nós nos encontrávamos muito em ocorrências, em delegacias, enfim. E quando ele saiu da Rádio Globo, óbvio que caiu a audiência, e eu já trabalhava na Rádio Globo. Eu trabalhava tanto na Rádio Jovem Pan como na Globo, só que na Globo eu não entrava no ar. Aí então os diretores pediram que eu fizesse um programa piloto para substituir a lacuna deixada pelo Gil. E sem maiores pretensões, eu fiz um programa totalmente diferente daquele que apresentava o Gil. Ele era único no que fazia, dramatizando, historiando, sendo fiel às ocorrências policiais. E eu fui de uma forma mais objetiva, mais o máximo de informação no mínimo de espaço, e aos poucos fui granjeando também audiência. E em agosto de 83, bati o recorde nacional de audiência em rádio, quando o Ibope detetou que o meu programa era sintonizado por mais de 1.041.000 ouvintes. A partir daí, eu e Gil começamos numa brincadeira muito saudável entre nós, né? Nós começamos a fazer o seguinte, uma disputa entre nós. Aquele que perdesse no Ibope, no mês, pagaria para o outro um jantar. Mas a coisa foi tão bem, e poucos sabiam disso, poucos sabem, nem o pessoal da minha equipe, nem da equipe dele, era coisa entre eu e ele. Entre mim e ele. Nós jantávamos sempre no Jockey Club, onde ele mantinha alguns cavalos também, não é? E ele me levava lá para o restaurante do Jockey, e lá é que a gente confabulava, se encontrava, batia papo e dava muitas gargalhadas. Mas, lamentavelmente, o rádio brasileiro perde o Gil Gomes. Ele que se afastou das comunicações por conta do mal de Parkinson, e nesta segunda-feira foi internado às pressas
no Hospital São Paulo, aqui da capital, e ali os médicos detetaram que ele estava com um câncer muito avantajado, e em poucas horas o rádio brasileiro perdeu o grande Gil Gomes. Ele que descanse em paz. As nossas condolências não só à família, mas também aos seus inúmeros fãs, gente de todo o país que admirava e que respeitava esse grande profissional, Cândido Gil Gomes. Ele que descanse em paz. Recebendo aqui o vereador Carlos Renato Prince, do Partido Verde, presidente da Câmara Municipal de Monteiro Lobato. Vereador, pertinho do microfone, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia a você e a todos os ouvintes aí da Super Rádio. É um prazer estar aqui junto com vocês. Vereador, como é que está aí o nosso Monteiro Lobato? Então, nós estamos lá no pé da Serra da Mantiqueira, né? Uma cidade com alto potencial turístico. E estamos lá de braços abertos para receber os visitantes lá na nossa cidade. 8h22, Monteiro Lobato comemorou aniversário recentemente, né? Isso, 139 anos agora, dia 26 de abril. E o que foi feito na cidade de Monteiro Lobato para ele, em homenagem? A prefeitura deixou a desejar dessa vez, que nem o desfile cívico foi bem fraquinho mesmo, só ali em torno ali. E normalmente tem algumas inaugurações, dessa vez passou em branco. Porque de repente, se ele é dali, não faz uma homenagem grande, Taubaté fez. Aí chama toda a atenção para Taubaté e Monteiro Lobato fica então, relegado, Monteiro Lobato tem sediado lá a feira literária, né? E o desfile da cidade foi composto lá dos personagens de Monteiro Lobato, da escola infantil da Miqueleto, mas esse ano foi bem restrito esse ano. Bom, vereador, e a prefeita Daniela já está no segundo mandato, né? Segundo mandato. E como é que o senhor avalia essa atual gestão dela? E se dá para fazer uma comparação do primeiro mandato com esse segundo mandato? Então, a gente até é suspeito de falar, né, que a gente é oposição. Mas lá eu acho que está faltando um pouco de empenho das secretarias envolvidas lá na administração, né? Estradas rurais estão totalmente abandonadas e um problema o tribunal vem apontando lá um gasto excessivo com os pessoais. Agora as contas de 2013 já foram reprovadas, agora já temos apontamento da conta de 2016 também, que vai lá para a Câmara Municipal. Então, eu achava que deveriam empenhar uma prefeita que corre bem atrás, ela está na mídia aí, né? Viaja bastante pro Peru, esse lugar. Mas eu tenho sempre falado lá que a gente tem que fazer festa quando a casa da gente está em ordem. Em Monteiro Lobato, infelizmente, nas estradas rurais e na infraestrutura para o turista, e se encontra fraca hoje na atualidade. A impressão é que ela fica mais tempo fora do município do que no município. Pelo menos aqui que a gente acompanha nas redes sociais, né? Isso. Viaja bastante, reuniões para cá, para lá, para cá, para lá, e a cidade deixa a desejar, é isso? Isso, exatamente. Eu acho que dos nomes que se tem hoje, se eu tivesse que escolher, entre Bolsonaro e Lula, eu prefiro Dória. Né? Agora a gente não sabe os outros candidatos que vão aparecer aí, mas na minha opinião, entre Bolsonaro e Lula, eu acho ele um cara... O seu partido em nível nacional está com o Bolsonaro ou está na oposição? Não tomou essa decisão ainda. Né? O PL ele não tem um segmento pragmático nisso e tal. Então, quantos vereadores do PL fez em Jacareí? 3. Fez mais 2 em São José, tá bom, né? Tá. O Jacareí foi uma das... em votos nominais é a maior bancada, né? O PSDB acabou fazendo 3 também, mas somando voto de legenda, eles acabaram tendo mais votos. Mas a gente acabou sendo a maior força em termos eleitorais. Pelo trabalho realizado, você acha que a Nicoluc teria um resultado melhor em Jacareí do que teve aqui? Não. Porque ela era muito nova, né? E para ter essa aderência eleitoral, Vera, tem que ter um tempo de as pessoas conhecerem e tal. Então ela é uma pessoa muito carismática, muito competente. Acho que foi importante a candidatura dela aqui para a gente
criar essa cunha aqui, essa liderança, né? Mas eu acho difícil que em Jacareí ela conseguisse, com um pouco mais de um ano de trabalho, emplacar alguma coisa. A lá. dobradinha Nicolucci e Edinho Guedes para deputado já está certa? Não, eu não tenho a menor vontade de ser Mas é uma bela dobradinha. É verdade um para federal e estadual, olha só. Não, eu sou fiel ao deputado federal Márcio Alvino, deputado estadual André do Prado, são os dois. Mas para quê? Mas Eles são de... não, mas de Guararema. Não, mas para quê? Não, mas eu não tenho vontade, é uma questão pessoal. Eu não tenho vontade de sair candidato a deputado. Eu não sou O seu negócio é alpinista prefeitura. O seu negócio é político e prefeitura, tal. meu. Prefeitura, é o que eu gosto. Pronto. Eu tenho minha carreira, sou advogado, sou professor Assim como o Anderson vem universitário. sendo preparado para ser o sucessor do Ramute aqui, você vem sendo preparado para ser o sucessor do Isaías lá. Bom, daí... Daí você não fala nada, Ué, só dá uma risadinha aí. Ué, mas é uma questão óbvia. Você não falou... Me abstenho desse comentário. Fica vermelho, Edinho, não fica vermelho. Ué, mas não é uma questão... mas é uma questão óbvia. Não tem Na política como. não tem nada óbvio. Não tem como. Ué, como não? Aí ele fica achando que o eleitor não entende das coisas. Me abstenho do comentário. Matei a charada, entendeu? Não, o que eu falei para você? Que ele está diante do futuro prefeito de Jacareí. Isso aí não tem como fugir. Até porque não tem uma nova liderança com o mesmo perfil na cidade. E a oposição tá entendeu? fraca em tudo quanto é lugar. Então, a gente estava pensando, porque o Marco Aurélio, que era o nome forte da oposição lá, porque o Hamilton é fraco. O Hamilton era o poste do Marco Aurélio. Era a Dilma do Lula, mesma coisa. Falando isso, o que houve com o Hamilton? Sumiu? Nunca mais vi, também não tem nenhuma informação. Então, a carruagem virou abóbora de novo. Então, não é verdade? É assim que funciona. Voltou. É como diz a música do Guilherme Arantes, que a água volta para as profundezas da terra. Né? A música Planeta. Né? Verdade. Não é verdade? Olha só. E o Arildo, o que vai acontecer? Não, o Arildo também é outro que também deixou de... O Arildo, eu acho que ele tinha até uma reeleição para vereador encaminhada. Eu acho assim, todos fazendo uma análise política, sem valorar as coisas, eu acho que todas as pessoas ligadas ao PT, que insistiram em permanecer no PT e tal, tendem a se enfraquecer muito. O PT saiu de uma... se pensar que há 8 anos atrás ele tinha 4 vereadores, hoje tem 1 e olhe lá. Então é uma tendência do partido sumir. Como é que é o nome do candidato lá, do PT? Lá, é o meu conterrâneo lá de Olímpio Noronha. Como é que é o nome dele? De quem? É o Flavinho? Isso. É o Flavinho. Flavinho é muito vereador. gente. Olha, olha, um vereador, que eu vou ser sincero pra você, ele não é um vereador assim, eu não vejo nele um vereador assim, maldoso, não, venenoso. Ele é uma pessoa correta. Ele parece um cara ser muito... de uma postura muito reta, ele é de diálogo, é um cara de bons argumentos. Não é um cara da maldade, não, hein? Não é uma pessoa muito correta. Somos colegas advogados, a gente já se conhece antes, né? Mas assim, ele é muito correto, uma pessoa muito equilibrada. Até destoa um pouco realmente do PT, assim, de hoje. Então, eu acho que é alguém que... Por que você está falando? Por quê? Porque assim, a característica que a gente tinha, né, das pessoas e até do que aconteceu, né? A história está mostrando como acontecia, que os fins justificavam os meios, tal. Acho que isso destoou um pouco do perfil dele. Alexandre Soledade. Alexandre, cadê você? Muito bom dia. Bom dia, meu caro Ferreira Leite. Um abraço para você, um abraço para os amigos do Povo no Rádio. Ferreira, meu assunto hoje é o índice de desemprego que foi divulgado esta semana, que chegou a 12,2% em março, muito alto. Já era alto antes dessa pandemia do coronavírus e com ela a situação preocupa ainda mais. É verdade que a alta já era esperada, mas nunca na história dessa medição feita pelo IBGE houve um acréscimo tão significativo para o desemprego no Brasil, de uma medição para outra, ou seja, de um trimestre para o outro. Mas eu queria chamar a atenção, Ferreira, para um dado preocupante nessa medição divulgada pelo IBGE, que é o número de desalentados, que são aqueles que estão sem emprego já há algum tempo, e pior,
desistiram de procurar emprego. A pesquisa, o levantamento do IBGE é feito da seguinte forma: você está empregado? Se sim, ótimo, você entra na estatística daqueles que estão empregados. Se não, a pergunta é: você está procurando trabalho? Se sim, você entra na lista dos desempregados. Se não, você entra nessa outra lista que é chamada de desalentados. E nesse momento que a geração de vagas é praticamente nula, a tendência é que a pessoa que esteja parada entre nesse campo de pesquisa. Então, esse é um fator preocupante nos dados atuais do emprego e do desemprego no Brasil. Eu fiquei assustado ontem quando eu vi que só no mês de abril 20 milhões de pessoas perderam o emprego lá nos Estados Unidos. Olha que situação grave essa que vive a maior nação, a mais poderosa economicamente nação mundial. E num momento como o Brasil vive, de pandemia, desemprego elevado, pessoas brigando na fila do banco por causa dos R$600, não é acertado, não é o momento, Ferreira, de uma crise institucional, de uma crise política e principalmente de uma crise política eleitoral entre possíveis candidatos à presidência da República em 2022. E principalmente entre os poderes da União. Isso desvia os rumos do país e não nos leva a nada. Que houve ingerência de um poder no outro, não se discute. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, na semana retrasada, de impedir a nomeação de um chefe da Polícia Federal pelo presidente da República, não é, no mínimo, democrática e acertada. Mas é uma decisão da Justiça. E como toda decisão judicial, tem que ser cumprida, como o foi. Quando o presidente ataca o ministro, como fez, ele acaba perdendo essa razão, aumentando o volume das críticas e colocando observações nada republicanas no tom de suas palavras. E isso não é bom para a presidência da República. Não é bom para um presidente da República mandar um jornalista calar a boca, como fez o presidente essa semana. Não é bom ter o Supremo, que já impôs algumas derrotas políticas ao presidente, como oposição. E eu fico aqui imaginando, Ferreira, o Rodrigo Maia, que deve estar morto de inveja, já que as principais derrotas do governo central não vêm do Congresso, mas vêm do âmbito do STF. Por isso que a gente alerta, acende a luz amarela e diz que não é o momento de guerra política, não é o momento de crise institucional para o Brasil. E vendo os índices do IBGE, chega-se a uma constatação, somando a questão da pandemia. Os próximos meses não deverão ser melhores, deverão ser mais difíceis. Para aqueles que têm emprego e podem perder o emprego e renda, e para aqueles que estão à procura de uma vaga nesse momento tão ingrato. Eu explico por quê, Ferreira. Não há sinal que o tal do isolamento social possa ser relaxado ou flexibilizado. Estamos chegando ao pior momento do coronavírus no Brasil, basta ver os números. De ontem para hoje, 751 mortes em 24 horas, ou seja, 751 registros de morte em 24 horas aqui no Brasil. Estamos atingindo quase 10 mil mortos, mais de 139 mil casos. O Brasil hoje já é considerado um novo epicentro da doença no mundo. E não há autoridade que fale em relaxamento social, relaxamento do isolamento social, a não ser o presidente da República, que vai fazer, você está convidado, viu, Ferreira, até um churrasco lá no Palácio da Alvorada para 30 pessoas. Nem o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, que ele trocou, o novo ministro da Saúde continua falando as mesmas coisas que o Mandetta falava. Na realidade, Ferreira, vivemos um voo cego e é uma situação muito grave essa que nós estamos passando.
Infelizmente, o Brasil ainda não aprendeu, não sabe e ainda está muito distante de conhecer como lidar com esse problema do coronavírus. Enquanto isso, nós, que somos pobres mortais, sofremos com essa situação. Um abraço, Ferreira. Até sábado que vem, aqui no nosso O Povo no Rádio. E feliz Dia das Mães, hein? Mesmo afastados das nossas mães, né? Eu, infelizmente, não tenho mais a minha comigo, vivendo comigo, mas está sempre no meu coração. Feliz Dia das Mães para você que é mamãe. Tchau, Ferreira. 2020. Vamos lá, Afanásio. Olá, Ferreira Leite. Olá, amigos do Povo no Rádio. Minha saudação. E aí, estão se protegendo? Estão devidamente recolhidos às suas casas? As emissoras de rádio, televisão andaram insistindo naquela de que as pessoas precisam lavar as mãos, lavar muito bem as mãos, lavar as mãos cantarolando até. Agora, eu acho que está na hora das mesmas emissoras, dos mesmos programas, ensinarem como é que podemos levar a vida, como é que podemos pagar nossas contas sem sair de casa. Será que a grana para os nossos carnês, para as nossas contas, será que o tutu vai cair do céu? Eu acho que não. E, por falar nisso, o péssimo desgovernador de São Paulo, Traidória, ele prorrogou até 31 de maio essa quarentena que está dizimando não só com empregos, mas com as empresas em São Paulo. Muitas empresas fecharam suas portas definitivamente. Dezenas de milhares de trabalhadores já perderam as suas ocupações, perderam seus espaços. E o Songamonga, o prefeito, um prefeito que não teve um só voto, o morto-vivo aqui da capital, ele decretou um rodízio por 24 horas a partir de segunda-feira na capital. Que loucura! Sinceramente, estão dizendo que o câncer já chegou aos miolos do Songamonga e já torrou seus miolos. Estão brincando com a população. Isso não é salvaguardar a saúde, absolutamente, isso já é um abuso. O governador, ele que, já abriu uma valeta no seu futuro e agora precisa realmente se enterrar, porque politicamente já está morto. Traidória? Traidória morreu politicamente. Chegou com tanta ganância, né? Atropelando todo mundo, mentindo, engabelando. E olha como é que vai terminar. E por falar em terminar, quem está terminando com o seu... não seria mandato, porque não foi eleito, não foi votado. Quem está encerrando sua atividade no Supremo Tribunal Federal é o Celcinho de Tatuí. Celso de Mello, o decano. E que pichotada que ele fez essa semana, hein? Ô Celcinho, será que a sua doença da coluna também subiu para a cabeça? Será que a sua moléstia na coluna realmente perturbou a sua massa encefálica? Ele determinou, vejam só,
escutem bem, determinou que testemunhas arroladas por Sérgio Moro, o traidor, o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, quando fez aquele depoimento xoxo, aquele onde lá na Moca a gente diz que mijou fora da pichorra, não é? Sábado passado, 8 horas e tanto lá na Polícia Federal de Curitiba, e que não disse nada, mas ele envolveu 3 oficiais generais, 3 generais de 4 estrelas, né? E esses generais terão que ser ouvidos. E o ministro Celso de Mello, ele, mas que estupidez, hein, Celcinho? Ele escreveu o seguinte, que se esses generais de 4 estrelas, atuais ministros de Bolsonaro, não forem no dia e hora prestar seus depoimentos, terão de ser levados coercitivamente, debaixo de vara, está escrito. Ou seja, levados na marra. Celcinho, você bebeu alguma coisa? Tomou remédio errado? Mas que provocação, que falta de... Bom, vamos parando por aqui. As coisas não estão bem, não. Não. Bolsonaro esteve com empresários peso-pesados lá no Supremo, porque ele quer a reabertura. As empresas têm que voltar a funcionar. Senão a miséria, a falta de comida, o desespero, isso vai matar mais do que a Covid-19, mais do que a peste chinesa. E eu penso até o seguinte, que com a possibilidade de se reabrir na marra, judicialmente, os postos de trabalho, Dória tentou dar um nó no Bolsonaro, prorrogando a quarentena. Estupidez. Estupidez. Não pensam, sinceramente, na saúde do povo, mas sim na próxima eleição. Mas sim no seu futuro político. Dória, sinceramente, está morto. Prefeito da capital, só falta ser enterrado. A população está sofrendo, mas vai dar o troco, muito bem dado, nas próximas eleições. Um grande abraço, cuidem-se, por favor. Você também é Bom, o Júlio Ottoboni está conosco. O Júlio chegando e participando, um dos mais importantes jornalistas que nós temos na região, um jornalista com a marca de Revista Veja, de Estadão e também do Super Jornal. Vamos lá. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia aos ouvintes. Eu vi ontem numa postagem do próprio Ferreira Leite, no Facebook dele, sobre o aumento de salários dos vereadores de Paraibuna. Paraibuna é essa que é uma cidade muito quista a mim, que é terra da minha avó, Benedita Ortiz Candelária. E fiquei indignado com a falta de sensibilidade e a falta de descaramento dessas pessoas em aumentar o próprio salário no meio de uma crise econômica absurdamente alta, no meio de uma pandemia, onde tem pessoas tentando receber R$600 para viver, e todas as comodidades dos políticos, dos vereadores, em qualquer instância, seja na municipal, na estadual ou na federal, ainda tentando capitalizar de alguma maneira essa tragédia nacional para tirar proveito próprio. Isso não merece só a repulsa do povo de Paraibuna, que eu sei que é um povo honesto, porque eu tenho família ainda lá, e frequento
paraibano, como de todo o país. Essas pessoas precisam ser colocadas na vitrine dos maus políticos, das pessoas sem escrúpulos. Esse momento é o momento de união de toda a nação para ver se a gente consegue superar não só uma crise humanitária que estamos vivendo e que vai piorar, como numa crise econômica. Não é momento para isso nem agora e nem nunca. O que a gente precisa entender é o seguinte: se não é solidário, se não tem capacidade e sensibilidade para olhar a sociedade e o sofrimento dela, não merece estar na vida pública. Os senhores deveriam pedir renúncia imediatamente. Sabe por quê? Porque o que fizeram é coisa de canalha, não é coisa de político. Um bom dia a todos. Falando para o Departamento de Jornalismo da Rádio TV Imprensa, diretamente do plenário Mário Shows, hoje acompanhando a posse da nova mesa diretora para o biênio 2019-2020. A mesa que é presidida pelo vereador Robertinho da Padaria e traz a seguinte composição, anota aí, olha. O primeiro vice-presidente é o vereador José Dimas, do PSDB. O segundo vice-presidente é o Dr. Elton, do MDB. O primeiro secretário, o Marcão da Academia, do PTB, e a Juliana Fraga, a vereadora do PT, é a segunda secretária. Do jeito que eu estou falando, parece até a escalação de time de futebol, né? Falando a escalação, vamos tentar bater um papinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar. Ô, prefeito, vamos tentar bater um papo com o prefeito? Vamos tentar aqui falar com o prefeito? Só um minutinho, interromper a conversa mesmo, nós estamos direto. O prefeito é amigo da gente, o prefeito é uma pessoa... Não tem, eu sei que com o prefeito não tem frescura, é um prefeito realmente extremamente popular, a gente gosta disso. Prefeito, mais que nunca é fundamental esse trabalho alinhado entre o Legislativo e o Executivo para que a cidade consiga andar e realmente progredir e todos consigam atingir os seus objetivos, não é isso? É verdade, Ferreira, mas aproveitando aqui a sua colocação, você nem comentou nada, você não percebeu que hoje eu estou disfarçado de prefeito? Ai, estou chique hoje, terno. Aliás, um negócio para vocês muito interessante, é um prefeito que usa crachá, usa camiseta, ele usa tudo, quer dizer, ele usa o uniforme da prefeitura. Mas crachá eu não uso não. Mas tem que olhar uma ideia, hein, prefeito? Que bacana, olha, mas... Aliás, sabe quem usa crachá? O Marcos Oliva, Iguará. Ele usa crachá, é bacana. Então, prefeito, eu acho que é fundamental. Aliás, o palmeirense prefeito, né? Palmeirense. Tem que falar, pode falar? Pode, claro. Ele é palmeirense, o prefeito, não conta para ninguém. Prefeito, mas é fundamental esse alinhamento, que as ideias realmente caminham por um objetivo só, né? Olha, Ferreira, construir uma cidade não é uma tarefa só do Poder Executivo, tampouco só do Legislativo. Essa ação conjunta depende também de cada um de nós, né? Dos meios de comunicação, do cidadão, das entidades, das empresas. É uma ação conjunta. A gente sabe que só assim que a gente consegue, de fato, construir a cidade dos nossos sonhos. Eu sei também que a culpa do que der errado sempre vai ser culpa do prefeito, mas eu já estou acostumado, isso eu já sei. Mas a construção, de fato, é fundamental que seja de todos. Nós nascemos dependemos até dos nossos pais para nos alimentar. Quando adultos, achamos que nos tornamos independentes, mas não é verdade. Somos todos interdependentes, dependemos uns dos outros na nossa casa, no nosso trabalho e, claro, na nossa cidade. Então tem essa harmonia dos poderes executivo e legislativo. Hoje todos os secretários estão aqui presentes, também para prestigiar a posse da nova diretoria, do novo presidente, o Robertinho da Padaria. Então, para a gente, estar aqui demonstra esse alinhamento pela cidade, né? E é isso sim que a gente acredita que a gente vai construir de fato a cidade dos nossos sonhos. O Robertinho sempre foi um vereador realmente de diálogo, né? Sempre. Essa é uma característica do Robertinho. Ele está sempre atento às questões da cidade, mas sempre pronto para sentar numa mesa e dialogar, seja com os seus opositores, seja com o Poder Executivo. Por isso, a gente tem uma expectativa de que os 2 anos à frente da Câmara vai ser ano de muita produtividade. Acabou de chegar e está elegante também. Então, vem cá, presidente. Vem cá, aqui, olha, ao lado do prefeito aqui, o presidente. E o prefeito... Olha só, não, vem cá, fica aqui no meio, vem cá. Olha aqui, tá elegante, hein? Onde é o casamento hoje? Não, hoje é importante. Eu estava falando aqui com o prefeito da importância do alinhamento de pensamentos para que a cidade caminhe, né? Para que
Quando há realmente uma harmonia entre os poderes, todo mundo ganha, não é isso? Não tenha dúvida, a sintonia com a população, que aqui é a casa de debates, né? Vai fazer esse elo de ligação junto à prefeitura, sem dúvida nenhuma a cidade só tem a ganhar com isso aí. Isso ajuda muito no crescimento da cidade, os projetos grandes da cidade, está sintonizado a Câmara, a Prefeitura, lógico, dentro de um contexto, cada um fazendo a sua função. O prefeito estava exatamente destacando, quando você chegou, o fato de você já ser considerado e tido como um vereador de diálogo, sempre aberto a conversar, a levar as reivindicações e a ouvir. Isso é importante. Eu gosto disso, eu gosto de fazer esse trabalho um pouco de intermediador. Eu acho que eu tenho esse dom, né, de poder ouvir bastante as pessoas, conversar, sempre estar levando aí as demandas, às vezes, tem aquelas demandas difíceis, né? Mas eu acho que nós, pessoas, temos que estar preparadas para ouvir o sim ou não, né? Nem tudo se pode, né? Nem tudo se pode. E eu acho que a política séria, a política de fato com responsabilidade, ela se faz de fato falando o não, né? O não com responsabilidade. Não é negócio de vou ver e deixa para depois. Eu não gosto muito dessa conversa, não. Então eu acho fundamental esse trabalho de parceria. Tá nervoso, não? Um pouco ansioso, estou um pouco nervoso, sim. Acho que é normal, né? É uma sessão hoje de posse da nova mesa diretora. Eu acho que iria numa função bastante importante, mas porém motivado, que é um novo desafio na minha vida. Presidente eleito para o período 2019-2020. O senhor Felício Ramute, prefeito municipal. Momento histórico, né, para essa casa, para a cidade. E desejar ao vereador Robertinho da Padaria sucesso na gestão dos trabalhos, na condução dos trabalhos. E parabenizar o amigo Robertinho da Padaria. Quando a gente tem um amigo, a gente fica muito feliz. Na posse da nova mesa diretora da Câmara, a gente conversando com muita gente bacana, muitas personalidades marcando presença. Aqui ao meu lado, o vereador Fernando Pettit. A cada 2 anos é sempre essa expectativa de mudança, mas é importante, né, Pettit, que haja sempre essa continuidade de conversação entre executivo e legislativo para que a cidade ande, né? É importante isso. Sim, é importantíssimo a renovação, né, Ferreira? Teve anos aí que tivemos reeleição do presidente. Eu sempre, desde o início, eu fui contra a reeleição. Acho que tem que ter essa oxigenação, novas cabeças, novas pessoas. E hoje eu estou muito feliz, né? O Robertinho da Padaria entrou junto comigo na Câmara Municipal. Desde o seu início, a gente conversava muito da presidência ter a sua renovação, de ter os novos vereadores assumindo esse mandato. E o tempo passou e o Robertinho assumiu, né, essa função. E o Robertinho, como eu disse no meu discurso, né, ele sempre atuou de uma maneira ética, é um companheiro muito leal e ele sempre cumpre o que fala. Então, com essas características, acredito que ele vai ser um excelente presidente e São José dos Campos vai ganhar. Quando que te aguardamos lá no estúdio? Opa, em breve, a gente só deixar passar um processo que a gente está passando, estarei lá com você, com muito prazer, sempre fui muito bem recebido lá, vou falar com a população lá junto com você. A expectativa está boa. Tá, vamos batalhar bastante na torcida, mas o que é importante é que o nosso trabalho continua. A farmácia comunitária voltou ontem, né, dia 21 de janeiro, com força total, um trabalho que esse ano completa 39 anos, né? A origem do meu pai que criou a farmácia comunitária, o saudoso vereador Luiz Pettit, e a gente está firme e forte lá, atendendo a população de São José e de toda a região. Estamos te esperando. Maravilha, sucesso e um bom 2019 para todo mundo, com muita saúde e sucesso. Tá bom, Pettit, obrigado. Bom, vamos continuar por aqui? Vamos continuar por aqui. Aqui, olha, vem para cá, vamos para aqui, Alex. Vamos conversar por aqui. Olha só, Beni, vem cá. O Beni é o meu comentarista do Povo no Rádio e veio prestigiar também a posse do Robertinho da Padaria. Expectativa boa, né? Não, nós não poderíamos deixar de
estar aqui dando um abraço para o Robertinho. Eu acho que é uma alegria para todos nós joseenses saber que temos uma pessoa com a capacidade e com a seriedade do Robertinho para presidir a Câmara. Então é um momento de felicidade para todos nós joseenses. Ô Beni, a Câmara tem essa função de tem que fiscalizar, mas a coisa não pode ser feita de uma forma raivosa. O diálogo tem que permanecer sempre, né? Eu sempre digo que na Câmara existe a situação e a oposição. Oposição tem que ser oposição, não ser do contra. Porque só dessa maneira ela pode contribuir para a administração e a principal função da Câmara, que é aquela de fiscalizar e legislar. Que às vezes muitas câmaras esquecem desse fato que é legislar. Então ficam querendo trabalhar como se fosse executivo. Eu acho que a função da Câmara é legislar e fiscalizar. Bacana, Beni. Vamos circular. Obrigado, Beni. Vem cá, vamos conversar aqui? Olha, o pessoal agora desceu para uma recepção, saiu do plenário. Vamos passar no meio do pessoal. Está aqui também o presidente do São José Esporte Clube, veio prestigiar, né? Vem cá, Dilson. Eu sabia que, afinal de contas, você tem que prestigiar o Robertinho, que te apoiou tanto no futebol, né? E vai continuar apoiando. Se Deus quiser, né? O Robertinho é um esportista nato, né? Vamos contar com ele para ajudar nós esse ano, né? Novamente. Tá aí, obrigado. Isso aí é o presidente de São José, o Adilson Silva. Vamos pra cá. Vem cá, aqui, olha quem tá aqui, ó. Olha aqui, quem tá aqui. Roberto Chagas, vem cá, Roberto Chagas também. O nosso repórter, ó, daqui a pouco, para quem tá acostumado a ver ele só lá, ouvindo o pessoal nas ruas, prestigiando o presidente da Câmara. Ferreira, boa noite. Aliás, a mesa diretora toda, né? É um prazer estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui. E a gente aguarda, a gente espera que esse mandato do Robertinho seja um mandato voltado para se aproximar um pouco mais também da comunidade. Antes existia um programa aqui mesmo na Câmara, Ferreira, aonde a Câmara ia até o bairro. Quem sabe nesse novo mandato, no mandato do Robertinho, ele possa também aproximar a Câmara dos bairros, a Câmara para a comunidade. Você está propondo uma Câmara comunitária aqui? Não. Uma Câmara comunitária na Câmara comunitária. Isso, exatamente. Estou propondo exatamente isso. Uma Câmara comunitária que possa entrar nos bairros, visitar os bairros. Toda a sorte do mundo para o Robertinho, é o que a gente deseja aqui. Roberto Chagas, da Câmara Comunitária. Ferreira, peraí. E parabéns para você. Especialmente para você. O trabalho que vocês estão fazendo na TVI é espetacular. Nossa. Mas eu só dou uma parcelinha. Vocês já estão, olha... Eu me atrevo a dizer... Já escolheu a sala aí, não? Ainda não. Mas eu me atrevo a dizer, vocês foram a revelação desses últimos anos. Ele é suspeito. Ele tá junto. Ele não vale. Né? Ele não vale. Bom, vamos passar por aqui? Olha, quem mais está por aqui? Olha. O pessoal está descendo agora. Vem aqui comigo. Dulce Rita, vem cá comigo, vem cá. A Dulce Rita, vereadora mais votada de São José dos Campos. Já era. Ô Dulce, falaram que você é presidente da Câmara próxima. Não tenho muito interesse não, eu prefiro estar ao lado da população. Eu acho que o meu dom é mais estar na rua, conversando com o povo. E o que muda quando muda o presidente da Câmara para vocês, vereadores? Muda alguma coisa? Não, eu acho que quando é vereadores que a gente já tem os relacionamentos antigos, não muda muito não. Eu acho que a conduta do presidente, da mesa, é uma conduta que vai refletir diretamente em nós. Então eu acho que nós já conhecemos essa nova mesa diretora. Eu acho que vai dar uma continuidade de trabalho sério, honesto, porque tudo que é feito na mesa diretora respinga em todos. Então essa é a nossa posição também de estar juntos, cobrando e acompanhando o trabalho desses vereadores. Mas são umas pessoas tranquilas que eu acho que nós não vamos ter muito trabalho não. Obrigado, Dulce.